Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do EBD Notícias e eu sempre trago aqui informações, vídeos polêmicos. E hoje eu quero falar sobre um áudio que foi gravado em sala de aula por alunos ali em Santa Catarina, onde o professor fez ameaças aos alunos quando eles questionaram a respeito do Lula, dos falcatruas, né, da corrupção do governo Lula. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do áudio aí que você vai ouvir e nós já voltamos aqui para falar sobre essa questão, beleza? A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. E o Lula é ladrão da Não era, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Isso aí é difamação, é calúnia. O Lula foi condenado numa armação do judiciário que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É o outro que vai para a cadeia. Assim como o Bolsonaro vai para a cadeia. Tá, mas as provas da tudo. Como provas? Não tem provas. Não existem provas. Não existem provas. Gente, não existe provas. Ele foi condenado sem provas. O maior ladrão. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o trabalho para vocês e eu quero que vocês me tragam as provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Pode falar sobre política em sala? Não, olha aqui, ó, é história recente. Isso é história recente. A história está pegando um pouco. Aí eu chego aqui, eu sou professor de história. Aí eu chego aqui, eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Tá? Então eu estou dizendo para vocês, o Lula foi condenado sem provas. Então eu quero, se você está me contestando, vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me tragam aqui e me digam quais são as provas com as quais o Lula. Então não me acontece, porque eu estou afirmando. Eu estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. O que vocês acham? Então quer dizer que essa sala de aula você sabe mais que o Supremo? Por favor, né? Então aprenda. Para não repetir o mesmo erro. Aprendam história com o professor para não repetir o mesmo erro. O erro histórico foi que já se cometeu. O mundo não é só Brasil. É uma política mundial. É uma política mundial na qual o Bolsonaro é só aquele narizinho. Tem Trump, tem Milley, tem não sei o quê. Isso aí é o nazismo, gente. Nação. Isso aí é a extrema-direita. Isso aí é o nazismo em ação. Opa, estamos de volta, como eu disse, o assunto é bastante importante, bastante interessante, onde nós estamos vendo aí a sala de aula virando uma militância política, onde professores, né, que são verdadeiros militantes, militontos, né, de esquerda, são verdadeiros aí discípulos de Karl Marx, discípulos de Paulo Freire, discípulos de Lenin e outros mais aí, agindo dessa forma, agindo com essa brutalidade ou com essa ignorância com os alunos que não concordam com a ideologia que eles estão pregando ou que eles estão implantando dentro das salas de aula. Antes de eu continuar falando aqui, né, sobre algumas falas aí desse professor, né, esse professor que, na verdade, é um militonto, né, um militonto aí que, em vez de passar a aula que os alunos precisam, fica querendo fazer uma defesa indefensável de um ex-condenado, né? O ex-condenado porque foi condenado em instâncias, né? 2 instâncias e foi para o Supremo Tribunal. Então, cara que não há defesa, ainda quer dizer que não existe provas da prisão do Lula, sendo que vários juízes unânimes condenaram o Lula a quase 20 anos de prisão. Então, antes de eu entrar aqui, falar sobre o assunto, já peço aí que você deixe a sua participação. Você pode comentar, deixar o seu like, você também pode se inscrever no nosso canal
E não se esqueça, gente, não se esqueça de comentar. O mais importante é que você comente sobre os assuntos, sobre os temas que nós estamos propondo aqui, pois é muito importante o feedback de vocês. Então, quanto mais vocês nos ajudam comentando, compartilhando, deixando like, se inscrevendo no canal, mas a gente continua aqui fazendo a nossa parte, trazendo aqui as informações, né, e as polêmicas aqui que nós sempre trazemos aqui para discutirmos, beleza? Então vamos lá, gente. Continuando, né, falando aqui sobre esse professor aí, professor, porque na verdade isso, gente, isso não é professor. Isso para mim é um militonto que está colocando aí a sua militância dentro das salas de aula para poder mudar a mentalidade e a cabeça dos alunos. Infelizmente, as universidades elas estão recheadas de militontos aí de esquerda para poder estar em salas de aula para, sinceramente, implantar essa ideologia de esquerda, essa militância generalizada aí na cabeça das crianças, dos adolescentes. E ainda é tão covarde essas pessoas que ainda fazem ameaças a essas crianças. Mas vamos lá. Os alunos ali numa escola em Santa Catarina, eles estavam numa aula, né, com um professor de história, e aí o que acontece? Esse professor começa a falar sobre política, e claro, né, ainda existe alunos, existe pais, né, de alunos que ainda ensinam, que mostram para os alunos de fato o que é a esquerda, o que é essa militância da esquerda, essa ideologia de esquerda, esse comunismo que está aí tentando se estabelecer no Brasil. E esses caras estão ali para poder tentar fazer a cabeça, né? Um professor de história querendo fazer a cabeça dos alunos a respeito que a condenação do Lula não foi real, porque não tiveram provas. Gente, nós vamos estar lendo aqui, tá? Nós vamos estar lendo aqui um resumo das provas consideradas pelos juízes. Não foi só o Sérgio Moro que condenou o Lula. O Sérgio Moro foi um dos juízes, né? Mas vários juízes condenaram, tanto que o Supremo Tribunal também condenaram o Lula. Então, assim, não foi apenas um juiz parcial que condenou o Lula, foi vários. Então, se for assim, a justiça, então, no Brasil é parcial? A minha pergunta a esse professor seria, então, a justiça no Brasil é parcial? Há uma parcialidade na justiça no Brasil, então? Então, é a justiça no Brasil que é errada? Não é o Lula, não foi o Lula que errou, não foi o Lula que corrompeu, né, que desviou dinheiro, que cometeu infrações, não. Foi a justiça que errou, a justiça que está errada. Então, vamos lá. Assim, na conversa, né, o professor disse que os alunos não podiam dizer que o Lula é ladrão, porque senão eles seriam presos. Olha só, gente, olha como é a cabeça desses militontos de esquerda. Você não pode dizer que o ladrão é ladrão. Gente, pois é. Você não pode dizer que o ladrão é ladrão, senão você está cometendo um crime. Você falar que o ladrão é ladrão, você está cometendo um crime ou você está falando a verdade? Então, assim, todas as condenações do Lula estão aí. Todas as provas, documentos apreendidos na casa do Lula, né? Sobre o triplex, documentos apreendidos na sede e outros mais. Eu vou falar daqui a pouco. Segundo esse militante, aspirante de ideólogo comunista, o Lula é inocente. Olha só, gente, o Lula é inocente. Não, na verdade, o Lula não foi inocentado, tá? Houve aí a prescrição do processo. O processo acabou prescrevendo por... A gente não sabe de fato o que aconteceu para esse processo prescrever, mas o processo acabou prescrevendo por causa do tempo, né? Então, tinha um tempo aí para continuar, dar continuidade do processo, mas o processo acabou prescrevendo, a gente não sabe por quê. Segundo esse professor, o juiz Sérgio Moro está sendo condenado porque ele
condenou o Lula. Gente, olha a fake news desse professor. Olha como esses militantes, né, militontos, eles são. Mente descaradamente. A verdade, por que o Sérgio Moro ele está sendo caçado? O Sérgio Moro está sendo caçado não porque ele condenou o Lula. Não tem nada a ver. A cassação do Sérgio Moro lá não é porque ele condenou o Lula. Até porque não foi só o Sérgio Moro que condenou o Lula. Então tem que caçar outros juízes que condenaram o Lula. Na verdade, ele está sendo caçado por motivos políticos, que aconteceu, segundo as informações, né, segundo eles estão dizendo, que houve aí uma questão financeira da campanha do Sérgio Moro, e não podia acontecer e tal, foi colocado muito dinheiro e assim por diante. Então é mais ou menos isso que está acontecendo na cassação do Sérgio Moro, mas não tem nada a ver, o Sérgio Moro está sendo cassado ou preso ou alguma coisa assim, porque ele prendeu o Lula. Isso é inverídico, isso é uma fake news desse militante, né? Então, assim, segundo esse, né, militonto, esse professor, não existe provas do que o Lula fez. Então, assim, segundo ele, né, não existe provas que o Lula cometeu nenhum crime, que o Lula cometeu ali a questão dos triplex, a questão aí, né, do sítio de Atibaias, a questão ali do desvio do petrolão, mensalão e outras coisas mais. Mas vamos lá, vamos aqui para as provas, né? Lembrando que houve ali um desvio de bilhões da Petrobras e muitos desses valores foram devolvidos. Então, assim, como que você devolve dinheiro que de fato você não roubou? Então, se não houve roubo, se não houve. Por que devolver esse dinheiro, essa dinheirama toda para a Petrobras, para os cofres públicos novamente? É meio estranho, né, gente? Você devolveu uma coisa que de fato você não roubou. É esquisito, né? Mas vamos lá. Lembrando aqui, deixa eu só ler aqui, ó. Fazer a leitura aqui desse documentinho aqui, tá? Vamos lá. As denúncias. Vamos lá para as denúncias do Lula, né? E a situação. As denúncias. Corrupção passiva, olha só, né? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, obstrução à justiça, organização criminosa e tráfico de influência. São essas as denúncias que foram denunciadas aí. E a situação, primeiro, foi, no caso, né, alguns processos foram anulados e reiniciados no Distrito Federal, outra ação foi trancada e alguns arquivados aqui. Mas vamos lá, vamos aqui para o processo e para as condenações. O triplex do Guarujá foi condenado a 8 anos e 10 meses, tá? A questão do triplex. A do sítio de Atibaias, 17 anos e 1 mês. Então já dá quase aí 20 anos, né? Ou dá mais de 20 anos aí. Então, assim, o primeiro, né? O primeiro aqui foi prescrito, né? Prescreveu. O segundo também prescreveu. Depois teve o terreno do Instituto Lula, que também, né, no caso, foi suspenso. Depois as doações do Instituto Lula, que também foi suspenso, né, pelo Lewandowski. Depois teve o Casa Sueco, também foi suspenso pelo Lewandowski, que hoje, né, Ricardo Lewandowski, hoje que é o ministro aí da segurança, né, ministro aí do Lula, né? Então, pois é, né, gente? Ministro que suspendeu aí esses processos, hoje é ministro do Lula, né? O Guiné Equatorial, que foi trancado, né, pelo TRF3, o BNDES também foi trancado pela Justiça do Distrito Federal, e depois teve a Costa Rica, Quadrilhão, Nestor Severo e os Zelotes. Então, esses são os processos. Agora vamos lá, vamos para as provas, né? As provas são, primeiro, documentos apreendidos na casa de Lula sobre o triplex, né? Depois, documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancup, né? Depois, documentos apreendidos na OAS. Nós temos também notas fiscais da OAS e outras empresas
contendo itens da forma do imóvel. Depois, mensagens de celular de Léo Pinheiros, ex-presidente da OAS, se referindo ao projeto do chefe e para marcar com a madame. Temos também mensagens no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivos da OAS, citando a reforma em sítio e praia. Temos também, mais essa prova, testemunhas de Paulo Godilho, declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para Lula desde 2011. Temos também, outra prova, mensagem no celular de Marcos Ramalho, executivo da OAS, citando visita ao triplex de Fábio Luiz, filho de Lula, em 2014. Temos também testemunhas de funcionários da OAS que disseram que a empresa não acostumava personalizar imóveis à venda. Temos também testemunhas de gerente da OAS que disse ter acompanhado a visita de Lula e Marisa ao triplex em 2014. Nós temos também testemunhas de engenheiro da OAS que disse que acompanhou visita de Marisa e Fábio ao apartamento em 2014. Então, assim, temos também as testemunhas, funcionários da empresa, né, de Kitchen, que confirmou a contratação para 2 cozinhas no triplex e do sítio de Atibaias. Temos também a testemunha do sócio da Talento, que disse que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao triplex. Testemunha de zelador do Solares, que afirmou visita de Lula e Marisa. Depoimentos de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, confirmando o esquema criminoso da Petrobras e que se reuniu com Lula para tratar do triplex em 2014. Depoimentos de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás, construtora OAS, confirmando o pagamento de propina na Petrobras e que ouviu que o triplex e o sítio de Atibaias seriam debitados do crédito do PT com vantagens indevidas. Temos também nota do Instituto Lula de 2014 com incongruências e temos também contradições de Lula em interrogatório, tá? Aí tem os detalhes, né, das provas que basearam a sentença, troca de mensagens, então são vários, né, gente? Trocas de mensagens em 12 e 13 de 2014 entre o Léo Pinheiro e o Paulo Godilho. Paulo Godilho, o projeto da cozinha de chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. O Léo Pinheiro. O Fábio ligou, desmarcando. Então, assim, as provas estão aí, né? Aí tem o depoimento de envolvidos, tá? Tem os depoimentos e outras coisas mais, depoimentos das testemunhas. Então, gente, provas tem, né? Mas a gente sabe o que aconteceu de fato, né? Então, tá aí o historiador aí, né? O professor historiador disse que não existe prova, mas as provas estão todas aí para quem quiser pesquisar, para quem quiser ver. De fato, o que aconteceu, a gente sabe o que foi, né? A gente sabe o que aconteceu e dizer que o ladrão é ladrão não é crime porque você não está mentindo, você está dizendo a verdade. Beleza? Fique com Deus e não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser também, você pode ser um parceiro aqui do nosso canal. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.